Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo com informações do nosso Palmeiras. Separei um corte do Link Sport Clube, onde Leandro Bondaquia e também Vic Pinheiro falam sobre esse negócio de Hulk no Palmeiras, galera. Será que pode pintar mesmo no Verdão? O Gazeta Esportivo também trouxe informação exclusiva sobre Paulinho e também sobre Piquerez, galera. Mas antes de soltar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Sabe que ainda ontem, minha querida Vicky, eu fui moleque. Aí. Tem que voltar aqui. A introdução já fiz, agora eu vou ter que... Sabe que ainda ontem, minha querida Vicky, eu fui moleque. Aí. Ah, não. Errei, fui moleque e admito. Foi meio Neymar. Fui Neymar. Comeu feijoada e bebeu caipirinha. Depois falou que tá com virose da água do mar, né? Sei. Você sabe que eu estava lá, né, acompanhando atentamente a rodada e aí, pá! Hulk não joga. Jogo contra o Flamengo. Sondagem de um time do Brasil para que ele não jogasse o 13º jogo. Eu fui moleque e achei que podia ser por 1 minuto o Palmeiras. E aí na verdade, a gente até comentou isso a semana passada, eu não estava tão assim com a ideia, mas ontem eu falei, caramba, me peguei sem querer mesmo, achando que seria uma excelente ideia para o Palmeiras, até saber os valores envolvidos nas negociações para que ele vá para outro clube. Assim, eu não pago o jogador, então eu poderia muito bem não pensar no dinheiro. Agora, tudo tem um pouco de limite. Acima de 2 milhões de reais para um jogador de 40 anos. É complicado, né? Você fazer essa conta assim e aceitar numa boa. Eu já vi jogadores de 40 anos, né? Você vê aí o Fábio, você vê o Zé Roberto, que se cuidam. O Hulk é um cara que se cuida. É um cara com físico bom. Você vê que sempre tá ali bem disposto fisicamente. Então, é um cara que, embora tenha idade, a gente ainda pensa, pô, eu acho que daria pra completar elenco. Só que tá com o valor de passe ainda atribuído ao prime dele, que hoje não é apresentado no futebol. Aí que tá, né, galera? Dependendo do valor, é complicado o Palmeiras fazer um negócio muito caro pra um jogador da idade do Hulk, né, galera? E eu não julgo. Quando alguém vem perguntar pra mim quanto que eu venderia meu Chevette, eu falo 50 mil. O cara vai achar que eu sou louca? Vai, mas é o meu valor moral. É então, lógico. Você tem o seu direito de ter o seu valor, só que eu acho que não vale. E se é o Palmeiras, eu não acho que seria favorável a pagar. Porque aí depois tem a janela do meio do ano. Ai, não contratou fulano porque a fonte secou. Porque não tem dinheiro pra pagar a folha salarial, pra não fazer loucura financeira. Então, já que teve essa desculpa, e já tem alguns seres que já ganham mais do que deveriam e não apresentam esse campo, eu falo do Sr. Felipe Anderson, que com certeza, eu não tenho o valor exato do salário dele, mas com certeza... a entrada dele sonolenta. O cara ganha um valor absurdo pra dormir. Eu queria muito ter esse emprego do Felipe Anderson. Pena que eu não nasci, né, com um bom passe que ele tem. Só que eu não acho que vale tudo isso, não. Ainda tem uma negociação que envolve jogadores, né? Então a informação é de que o Atlético Mineiro, para liberar o Hulk, gostaria de alguns jogadores do elenco do Palmeiras, até... Inclusive, o Luigi era um deles, porque o Luigi já foi... Ele já foi... o Atlético tentou ele há um tempo atrás. Sim. Não houve acordo. Meus pêsames. Além da do Luigi, mais um jogador, né? E mais alguns milhões de euros para a liberação do Hulk. Cara, tá... Rapaz, mas isso aí é uma loucura, né? Imagine dar 2 jogadores. O Luigi, e segundo informações, seria o Jefité, né? O outro jogador que o Atlético Mineiro pediu para o Palmeiras. E mais grana ainda. Aí vocês estão de brincadeira, né, galera? Aí, pelo amor de Deus. Maluco, porra! Não, desculpa, Hulk, valeu. Queria você no elenco. Desde 2021, que eu acho que eu vi que surgiu a possibilidade de você vir pro Palmeiras, foi pro Galo, lamentei muito. Só que, meu amigo, desculpa, muito valor, não dá não. Acho que o Palmeiras agora tem que, se tiver algum valorzinho sobrando, se tiver jogador pra fazer negociação, aproveita a janela do meio do ano e seja mais eficaz na janela. Lembrando que não poderia jogar até a Copa do Mundo, até a abertura da janela, então ele só seria contratado para a próxima temporada, para metade da temporada. Mas, de qualquer maneira, ele vindo ou não exclui a necessidade real de contratar um atacante. Então, aí você pega 2,5 do salário dele, aí você vai atrás de um Gabriel Jesus, que vai, vamos supor que queira negociar por 3,5 milhões de salário.
Pô, você já tá pagando 2,5 pra um Hulk? Bota mais umzinho aí. Bota mais um então e paga pro Gabriel Jesus. Que eu acho que fugiria muito disso. Cara, é verdade, né? O que a Vicky falou ali não tem fundamento, porque veja bem, pagar aí 2,5 milhões, se não me engano, é o que o Hulk está pedindo pelo salário, se fosse para jogar no Palmeiras, né? Agora a Gazeta Esportiva traz informação exclusiva aí sobre Paulinho. Quando é que o Paulinho vai jogar? Que o torcedor do Palmeiras não aguenta mais ver o Paulinho no banco de reservas, não. Fora do Palmeiras, essa é a verdade. Nem no banco de reservas ele não tá atualmente, né? Não deu mais explicações sobre o atacante Paulinho, Bazejo. É isso, Michele. Tem muito torcedor se perguntando, afinal de contas, por que é que o Paulinho ainda não vem sendo relacionado pelo Palmeiras, já que ele está recuperado de sua lesão. Bom, hoje ele novamente participou normalmente do treino, participou de um coletivo 11 contra 11, que contou com os reservas e também com alguns garotos das categorias de base. Ele já não possui qualquer restrição, vem trabalhando com a mesma intensidade dos demais companheiros, mas o auxiliar técnico de Abel Ferreira, João Martins, explicou qual é o motivo de Paulinho ainda ter de aguardar um pouquinho mais para voltar a campo. Vamos conferir. Nas temporadas que são muito curtas e sabemos que às vezes há jogadores que estão a jogar e não estão preparados, principalmente nisso na temporada, e nós não podemos cometer esses erros com o Paulinho. Foram muitos meses fora, então quando ele for relacionado é porque temos a certeza que se o treinador quiser vai estar preparado para jogar o tempo que o treinador o puser em campo, e é isso que vai acontecer no dia em que ele voltar. O problema é que quando é que vai chegar esse dia, hein? Quando o treinador quiser. O cara nunca joga. Vamos ver se joga agora antes do próximo jogo do Palmeiras. Mas eu acho difícil, né? Eu não tenho muita esperança que o Paulinho jogue antes da Copa do Mundo. Tá aí as palavras de João Martins, lembrando que Paulinho não atua desde julho de 2025, ele vinha se recuperando de uma fratura na tíbia e agora a qualquer momento, assim que a comissão técnica entender que ele está preparado fisicamente e não vai sofrer qualquer risco de lesão se voltar a campo, Paulinho será relacionado, viu, amigos? Agora sim, eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito dessa explicação que o auxiliar deu em relação a Paulinho. Acho que é uma insegurança de todos ainda, né? Acho que o Paulinho, apesar de estar treinando normalmente, ninguém, na verdade, está 100% seguro de que é o momento dele voltar. Eu não sei internamente qual que vai ser o fator decisivo para liberá-lo, para ser relacionado e entrar alguns minutos em algum jogo, porque a gente não está lá mais no dia a dia, o Palmeiras pouco se comunica com seus torcedores, ainda mais quando é um caso de lesão, assim, né? Eles não gostam de falar nem de tempo de recuperação, nem de prazo, quanto mais para um caso misterioso, como o do Paulinho, que ninguém ao certo... Só que a sensação para nós aqui fora que passa é de que lá dentro ninguém tem certeza de nada, então vamos ver, vamos aos poucos saber do próprio jogador, saber de cada treino, de cada dia, se ele acaba o treino e sente dor, se não sente, no dia seguinte como ele amanhece. Acho que está sendo um acompanhamento minucioso nesses últimos tempos para saber qual é o jogo que o Paulinho pode ser relacionado. Então acho que aqui não cabe nem opinião, é mais uma expectativa para saber, porque não temos nenhum embasamento para falar se está certo ou está errado. Sim, Alex Miller, tudo bem, o Palmeiras está agindo com muita cautela, mas quando que o cara vai jogar? Se o cara não pode jogar nem contra o modesto Jacuipense, vai poder jogar em outros jogos de grande intensidade? Aí que fica a pergunta, né, galera? Que é estranho, é. E você acha que o que aconteceu com o Vitor Roque, Garrafa, pode também influenciar em terem mais cautela ainda em relação ao Paulinho? Não, são coisas distintas, Michel. Eu acho que não tem nada a ver. O que aconteceu com o Vitor Roque foi... Ele não entrou com sorte no jogo, né? Porque aquele cavalo daquele jogador do Jacuipense entrou pra quebrar ele, né, galera? Então acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A situação do Paulinho é completamente diferente, na minha opinião, do Vitor Roque. Sobre o Paulinho, a minha torcida é que ele volte o mais rápido possível, como atleta, como ser humano. Essa é a minha torcida. Agora, é importante a gente pontuar, e nós trouxemos isso ano passado no Mesa Redonda, uma declaração da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, né? Me fugiu aqui a quem ela deu essa entrevista. Nós colocamos, inclusive, a entrevista a quem ela deu aqui no Mesa Redonda. Ela dizendo que ela, no Palmeiras, jamais admitiria que o Palmeiras contratasse um jogador que não chegasse pronto para jogar. E foi isso que fez o Palmeiras com o Paulinho.
né? Aqui isenta totalmente, né? São coisas distintas. Torcer para a recuperação do Paulinho é uma coisa. Agora, comentar um erro de contratação, porque o Palmeiras, o dinheiro não é meu, o dinheiro é do Palmeiras. O Palmeiras gastou uma bala no Paulinho, fosse num outro clube, cabeças teriam rolado. Quem contratou, departamento médico, por que contratou? Porque o jogador tem um problema crônico, né? Exatamente, o que ele falou é verdade, que o Garrafa falou, porque a Leila falou do Neymar, né, que o Palmeiras não era lugar de departamento médico, né, e acabou pagando com a própria língua aí, trazendo o Paulinho, né, galera? Está há quase 2 anos recebendo um salário altíssimo e não entregando, não por culpa dele, né? Mas quem contratou, quem autorizou contratar o Paulinho? E a presidente do Palmeiras, nessa aí, ela morreu pela boca, hein? Mas o Alex ficou muito feliz quando o Paulinho foi contratado, Claro, e todos claro. os palmeirenses e todos os torcedores. Desde que ele jogasse, né? Mas eu sei, mas talvez eles não soubessem o tamanho da encrenca que... Tanto é que no meio já do começo de trabalho dele no Palmeiras, foi constatada a necessidade de uma nova cirurgia. E já sob os cuidados do Palmeiras, ele foi operado pela segunda vez e desde então não conseguiu retomar as atividades normais. Mas parece que está chegando a hora. Repito, a gente só não sabe quando que isso vai acontecer, mas tem que fazer uma grande festa quando ele for relacionado, né? Notícia, a gente tem que comemorar. Boa notícia para a torcida do Palmeiras. Quer dizer que você tem novidades sobre a situação do Piquerez? Olha isso, galera, vamos ver o que eles têm de informação do Piquerez, galera. É isso, Michele. Boa notícia para a torcida do Palmeiras, porque o Piquerez hoje foi a campo pela primeira vez desde que ele sofreu a sua lesão no tornozelo direito. Ele deu uma leve corridinha em volta do gramado, além de ter cumprido, é claro, o seu cronograma de trabalho individual nas dependências internas da academia de futebol. E há um otimismo muito grande de que Piquerez vai sim poder disputar a Copa do Mundo com a seleção uruguaia. Ele sofreu essa lesão justamente na última data FIFA, no amistoso entre Uruguai e Inglaterra, passou por cirurgia, justamente por isso acreditava-se de que ele estaria fora da disputa do Mundial, mas no Palmeiras há o entendimento de que para o nível de recuperação atual dele, ele vem fazendo coisas que vão muito além desse estágio de recuperação. Portanto, há um otimismo geral de todos os envolvidos no processo de recuperação de Piquerez, de que ele vai vestir a camisa do Uruguai na Copa do Mundo. Sobre Vitor Roque, coincidentemente, sofreu a mesma lesão de Piquerez. O jogador vem fazendo uma fisioterapia pré-operatória e a expectativa é de que ele passe por cirurgia até o fim desta semana. Vitor Roque, esse sim, está completamente fora da equipe do Palmeiras até a Copa do Mundo, só volta aos gramados após a disputa do Mundial. Michele, devolvo para você aí no estúdio. Beleza. É notícia triste, né, galera, sobre o Vitor Roque. Agora a notícia boa é sobre o Piquerez, hein? Muito importante essa notícia, Palmeiras, grande notícia, né? Notícia bombástica aí do Piquerez, que pro Palmeiras é muito bom, porque a lateral esquerda do Palmeiras é complicado. Tudo bem que o Arthur está dando conta do recado, o garoto, né? Mas o Palmeiras precisa muito do Piquerez, que é um ótimo lateral esquerdo, porque o Palmeiras vai precisar muito dele, principalmente aí nessa fase da Libertadores e agora com jogos mais intensos, né, galera? O que você queria comentar, Alex? Não, o Piquerez acelerando o processo de retorno, visando a Copa do Mundo pelo Uruguai, né? Em se tratando de Palmeiras, é só para depois da Copa, ele voltando, mas para ele, particularmente, é legal que ele consiga, né? Embora seja difícil. Mas, ó, ele operou 31 de março. Vai ser um recorde, né, Vai Alex? ser, acho que seria algo semelhante ao que o Yuri Alberto costuma fazer, né? Uma recuperação a jato num problema que dura, em média, 3 meses para você ficar bom. E para você disputar uma Copa do Mundo, você tem que estar inteiro. Super. Mas pensando em Palmeiras, a gente tem que pensar no Piquerez só depois da Copa para ficar no banco do Arthur. Dentro desse noticiário que nos traz o Basete, a gente imagina que o trabalho de recuperação está no grau máximo, porque é uma contusão que demanda um tempo maior. A gente sabe o que representa para um atleta ficar de fora de uma Copa do Mundo, e o Piquerez está coberto de razão, juntamente com o seu staff, e se entregar ao máximo para que possa ficar à disposição. Essa é a minha torcida. E se isso acontecer, será benéfico, apesar do Alex entender que não, será benéfico ao Palmeiras, que logo depois da Copa, se ele vai à Copa do Mundo, quando ele volta Copa do Mundo, ele já está à disposição também do Abel. A Copa ou não, ele vai voltar ao Palmeiras depois da Copa. Mas não, assim, pensando em Palmeiras, é só depois da Copa.
O importante é que o Piquerez vai voltar, né, galera? Nem que seja depois da Copa aí. O importante é o jogador voltar a jogar pelo Palmeiras, porque a lateral do Palmeiras, pelo menos o nosso garoto Arthur está dando conta do recado. O problema mesmo é a lateral direita, né? Mas é uma recuperação a jato, e como o Alex Miller e o Garrafa falaram ali, né, galera? Porque o Paulinho, quanto tempo o Paulinho se recuperar, e nada do Paulinho se recuperar, né? Tudo bem que a cirurgia do Paulinho foi bem mais delicada, bem mais complicada do que a do Piquerez, mas é um processo muito rápido, porque o cara fez a cirurgia no final de março e hoje estamos aí no dia 28 de abril e o jogador já está se recuperando muito bem. Isso é muito bom para o Palmeiras, para a sequência da temporada. Jogador que já pode estar aí no banco de reservas no próximo jogo do Palmeiras. Claro que não vai jogar, né, galera? Mas é muito importante essa recuperação aí do Piquerez. A baixa do Palmeiras mesmo, a grande baixa do Palmeiras é o Tigrinho, né? O Tigrinho que vai passar por cirurgia, então é uma perda muito grande para o Palmeiras. E isso, o Flaco Lopes tem que se cuidar, né? O Flaco Lopes que saiu aí brabo nesse último jogo do Palmeiras aí, mas o Flaco Lopes se machucar aí vai complicar mais o ataque do Palmeiras, né? Aí vai ficar mais complicado. E já que estamos falando sobre o ataque, o Palmeiras que está aí no mercado atrás de um atacante, essa história do Hulk, pra mim seria muito bom se o Hulk viesse para o Palmeiras, como eu falei. Gostaria de muito ver o Hulk no Palmeiras, nem que fosse por um ano de contrato aí, fazia um contrato lá de produtividade aí, um ano, né, pro jogador, com expectativa de renovar para mais um ano, mas claro, tudo tem o seu limite, como falou o Leandro Bontachiani, né? Agora, o cara pedir 2 milhões, não tem bem essa confirmação, mas mais de 2 milhões por mês aí, pelo Hulk é muita grana, galera, muita grana mesmo. Então não dá pro Palmeiras pagar um absurdo por um jogador já de quase 40 anos de idade. Lembrando que o Atlético Mineiro pediu 2 jogadores e mais uma boa quantia em dinheiro, né, galera? Então não dá pro Palmeiras pagar tudo isso. Mas deixa a sua opinião aí, compensa o Palmeiras fazer essa loucura pelo Hulk? Vale a pena o Palmeiras dar Jefité e Luigi e mais uma boa grana aí para trazer Hulk para o Palmeiras? O Verdão deve ir atrás de outro jogador no mercado? Comenta aí no vídeo, galera. É isso aí, galerinha palmeirense, esse é mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô!